E hoje na nossa aula de história nós vamos conhecer uma nova personagem, que é a Alice. Na aula anterior nós conhecemos o Lucas, vocês lembram dele? Nós vimos alguns fatos importantes da linha do tempo do Lucas, da história do Lucas. Nós aprendemos que todo mundo tem história e que a nossa história ela é formada por tudo que acontece em nossa vida. Nós vimos aí a linha do tempo do Lucas, que mostrou alguns acontecimentos importantes da vida dele, né? O nascimento, o primeiro ano, quando ele foi à escola pela primeira vez, quando ele ganhou uma irmãzinha, quando ele foi a um campeonato de futebol, né? Participar de um campeonato, quando caiu o primeiro dentinho dele. Então, esses são alguns fatos importantes que aconteceram na vida de Lucas e que compõem a história dele. Agora, meus amores, abram aí o livro de vocês, módulo 2, na disciplina de História, na página 189. Vamos conhecer a nossa personagem de hoje, a Alice. O tempo e as transformações. Veja o relato de Alice, uma menina de 7 anos. Com o tempo, tudo muda. Quando eu era pequena, sempre precisava de ajuda para comer, andar, ir ao banheiro e até para me trocar. Com o tempo, fui crescendo, sem nem perceber direito. Minhas roupas já não me serviam e minha tia sempre dizia: "Como você está grande?" Nesse tempo também fui aprendendo muitas coisas. Hoje sei desenhar, falar, dançar, correr e até ler e escrever. Nós acabamos de conhecer um pouco sobre a história de Alice. Ela nos relata aí alguns acontecimentos da vida dela e ela faz uma observação bem interessante quando ela diz assim: com o tempo fui crescendo sem nem perceber direito. Então, com o tempo ela foi percebendo várias coisas que ela tinha aprendido a fazer sozinha, sem a ajuda de um adulto. E esse crescimento, ele também era observado, né, e percebido pelas outras pessoas, como ela relata aí que a tia dela dizia sempre, né, como ela estava grande. Puxa, como o tempo passa rápido. Aí, no nosso ícone Vivendo Valores, diz assim: algumas pessoas precisam de mais tempo que outras para aprender algo. Portanto, é muito importante respeitar o ritmo de cada um para termos uma boa convivência. Então, não é porque você tem a mesma idade que o seu colega vai aprender na mesma velocidade, no mesmo tempo que você. Nós somos diferentes e cada pessoa tem o seu tempo de aprender, de crescer. E nós devemos respeitar o tempo de cada um. Agora, aí na página 190, diz assim: as pessoas mudam. Com o passar do tempo, as pessoas mudam. O corpo delas vai ficando diferente. Elas aprendem coisas novas e podem até mudar seus gostos e suas preferências. Observe. E o que significa essa palavrinha? Mudanças. Mudanças são todas as transformações que podem ocorrer em nossa vida. E aí na imagem A nós temos uma mãe aí com o seu filho e ele fala assim: mãe, os meus tênis estão apertados. Logo abaixo aí na imagem B nós temos um pai, né, observando o seu filho e o filho está vestindo aí um casaco. Aí ele diz assim: pai, pode deixar, já sei me trocar sozinho. Aí na página 91 a gente continua com a observação das imagens. Na letra C aí nós temos a imagem de um pai
e da sua filha, olhando aí o álbum de fotografias. E ela diz assim: nossa, pai, como você era diferente. Logo abaixo, na imagem da letra D, tem duas amigas aí e uma fala assim: hoje em dia gosto mais de ler do que de tocar violão. Aí o que nós podemos observar nessas duas páginas são exemplos de como a gente pode estar observando o nosso crescimento, né? Através de um sapato que ficou pequeno, através de algo que você aprendeu a fazer sozinho, que antes você não conseguia, através de fotografias, onde você percebe o quanto você mudou fisicamente. Nós podemos perceber também o nosso crescimento através da mudança dos nossos hábitos, né? Dos nossos gostos e das nossas preferências, como mostrou aí na última imagem, né? Onde a menina diz que hoje em dia ela gosta mais de ler do que tocar violão. Então isso significa que houve uma época em que ela gostava mais de tocar violão do que de ler. Então o que nós podemos entender sobre o tempo e as transformações é que as mudanças fazem parte e sempre irão fazer parte do nosso crescimento, né? Da nossa história. A gente muda a todo instante os gostos, as preferências, os hábitos. E a nossa atividade hoje vai ser no caderno. Vocês irão responder a essas 3 perguntinhas que nós temos aí. Vão colocar apenas as respostas no caderno, tá certo? A primeira diz assim: que mudança ocorreu com o garoto da ilustração A? Questão 2. Que mudança ocorreu com a garota da ilustração D? Questão 3. Você já passou por mudanças? Se você responder que sim, aí você escreve que mudanças foram essas, tá bom? Bom, amores, a nossa aula de história finaliza aí na